Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse que é um quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. No programa de hoje nós vamos falar sobre finanças pessoais e reserva de emergência. Para bater esse papo, hoje nós convidamos aqui Arthur Prado, que é assessor de investimento, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem pelos bancos Itaú e Safra, XP Investimento e Genial Investimentos. E é sócio fundador da Blend Capital Safra Invest. Boa noite, Arthur. Boa noite, Rui. Obrigado pelo convite. Uma grande honra estar aqui, batendo esse papo com você. Um tema super interessante, faz relevância no mercado. Acho que todo mundo deveria ter essa consciência, entender um pouco mais de investimento. Então é muito bom poder fomentar isso. Obrigado pelo convite. Vai ser ótimo esse bate-papo. Que isso, eu que agradeço a sua participação. Tenho certeza que o papo que vai ser ainda com um complemento aqui hoje de nosso colega comentarista participando com a gente, o Márcio Mafia. Não sei se a ideia foi muito boa não, mas vamos lá, relevo. Convivo todo dia com esse meu... Não, eu tenho certeza que sim, o nosso espectador aqui também verá que é. Deixa eu apresentar aqui o Marcos Mafia, que também é assessor de investimento, com passagem pelas multinacionais Prudential e MetLife, é presidente da Confederação Nacional de Jovens Empresários, presidente do Brasil na Aliança Jovem Empreendedora dos Países do G20 e é sócio e cofundador da Blend Capital Safra Invest. Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Apesar das pessoas que estão na mesa. Agradecer muito. Eu acho que o tema é muito interessante. Eu acho que é um tema bom de se compartilhar, né? Nós que trabalhamos na área eu falo isso muito na nossa empresa, que muitas vezes os nossos concorrentes não são as empresas de investimento. Nosso maior concorrente muitas vezes é a própria poupança da Caixa. Porque lá que o pessoal está deixando o dinheiro lá morrer para o governo. Essa é a verdade. Então, ali, muitas vezes as pessoas não têm noção do como o dinheiro delas, mesma segurança que aquilo ali, poderia estar rendendo muito mais. Então é interessante a gente falar isso aqui para pensar, a pessoa que está poupando esse dinheiro, onde deixar, como deixar e como ganhar mais, né? Eu acho que é muito interessante pensar sobre isso. E vem muito da nossa ideia, né, como Blend Capital, fomentar a educação financeira. Eu acho que isso é um principal tema aqui. Acho que onde a gente puder falar sobre isso é uma das nossas missões lá como Blend. Brincadeiras à parte, mas eu e o Mafia viemos numa luta muito grande de promover a educação. Até a gente tem alguns canais aí, vou até usar aqui o boletim para a gente falar um pouquinho. O GoInvest é nosso canal educacional, que a gente tenta promover a educação financeira através dele, com uma equipe super bacana, super legal, então sempre muito bom falar sobre esse tema. Não, e é isso mesmo, a gente tem que aproveitar esses canais, inclusive hoje, aonde as pessoas estão, para dar informação de qualidade daquilo que precisa, né? E é celular na mão, YouTube, Instagram, todas as redes sociais e o canal aqui pronto para isso. Então, para pontuar para vocês um pouquinho do que a gente vai trabalhar aqui hoje, recentemente a Serasa fez uma pesquisa e apontou que tem em torno de 72 milhões de brasileiros endividados. Isso no pós-pandemia. A pandemia, uma questão de saúde pública mundial, trouxe alguns prejuízos financeiros para algumas pessoas, enquanto outras tiveram aí as suas rendas acrescidas após esse período. Mas falando aqui então das pessoas que não estavam preparadas para viver esse momento, nós vamos bater um papo sobre isso. Se hoje acontecesse novamente uma crise sanitária, Deus nos livre, né? Mas será que você estaria preparado para viver novamente essa situação? Finanças pessoais. Arthur e Mafia. Então, começando aqui, Arthur. O que a gente pode avaliar que ocorreu com essas pessoas? Por que essas pessoas não estavam preparadas financeiramente e hoje houve esse reflexo aí de um aumento de endividamento no pós-pandemia? Eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas bem importantes com essa sua entrada. A primeira, o brasileiro nunca teve uma educação financeira. A gente vem de uma época, e assim, principalmente eu, Mafia, você deve ter mais ou menos a mesma idade, sim, então a gente pode falar. Mas a gente era acostumado que nossos pais pegaram dinheiro e saíram correndo no supermercado para pagar a conta, porque não sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Você está revelando a sua idade, na minha idade. Não, né? Você viveu essa inflação também. Viveu e muito forte. Então a gente vem de uma hiperinflação onde as pessoas
quem tinha dinheiro ganhava muito dinheiro, até fazendo aqueles overnight, tudo isso. Mas quem não tinha que correr para aproveitar e comprar, porque não sabia o dia de amanhã. E literalmente o dia de amanhã, até para falar para a galera mais nova que está assistindo, porque num dia para o outro o dinheiro desvalorizava. A problemática é, quem que veio educar a nossa geração? Essa geração. Pois é. Então como é que eles vão falar em educação, a geração que teve lá poupança que o Collor pegou, a geração que viveu hiperinflação. Que não foi acostumada a poupar? Não, e poupar colocava até embaixo do colchão, porque quando colocava no banco o presidente pegava. Olha a situação. Então essa foi a geração que nos educou. Então isso gera uma deseducação em cadeia, que reflete nessa pesquisa que você acabou de nos falar. Não, e aí você tem consequências muito grandes. Chega uma pandemia, igual tivemos aí, que as pessoas não tinham como ter renda. O salário que era acostumado, muitos perderam, porque a empresa não conseguia, não tinha o que trabalhar, como trabalhar, restaurantes fechados, todo mundo teve que se reinventar. E até o autônomo, que não tinha nem um salário para poder contar no final do mês, fazia o almoço para garantir a janta, né? Então assim, foi um momento muito difícil. E aí realmente, esse número até, se a gente pensar, é pouco, né, do que a gente viveu. Então as pessoas, eu acho que elas, depois da pandemia principalmente, elas começaram a dar uma atenção maior para a educação financeira. O que eu tenho que fazer, como é que eu tenho. Mas eu acho que isso tudo é muito reflexo do que a gente começou aqui, da educação financeira. A gente precisa cada vez mais falar sobre educação financeira, explicar o que é investir, explicar o que é o mercado como um todo. Eu acho que assim, falta muito das pessoas entenderem como pegar juros. Perante populações de primeiro mundo, é ridículo o que a nossa população significa na Bolsa de Valores comparado ao primeiro mundo. Não, tem renda fixa. Então, assim, a população, ela precisa. O que tem de gente que deixa dinheiro para em conta corrente não está escrito. Cara, e isso é perder dinheiro. Certo. Então, sem perceber, as pessoas perdem dinheiro. E quando você vai bater um papo, uma reflexão, qualquer tipo de trabalhador, né, sobre. Cara, você tem pelo menos 6 meses na sua vida garantida se acontecer alguma coisa com você. E vamos lá também. É muito difícil a galera ter isso. Isso aí é o que se chama de reserva de emergência. Seria isso. É o que nós vamos aprofundar um pouquinho nele aqui para quem está... Mas até as pessoas não têm consciência de como pedir dinheiro emprestado para os bancos. As pessoas não têm ideia dos instrumentos que a gente tem financeiros que podem ser utilizados na hora de pegar um dinheiro. Surgiu uma emergência, tem como você pegar dinheiro barato, tem como você buscar soluções mais viáveis do que uma célula de crédito bancário. Mas a deseducação vai levar o quê? O cara estourar um cartão de crédito, pegar o crédito especial da conta PF, da conta PJ dele, que são juros que quando você sai do Brasil, você vai conversar com pessoas de fora do Brasil, que você conta o que os bancos fazem aqui, as pessoas custam a acreditar, e que é liberado por lei. Tipo assim, não, peraí, você é agiota, né? Não, você fala, não, é o Banco do Brasil, é o banco do governo. Os caras não acreditam, porque assim, são instrumentos que os bancos têm aqui que desumanos. Um cartão de crédito, um juro do cartão de crédito é desumano, é agiotagem no nível alto. Muito alto. Tem até uma brincadeira que, de um cantor aí, eu não vou citar o nome até, porque... Mas vamos lá, ele brinca que o limite está incorporado no salário, né? Sim. Vamos gastar o limite que ele faz parte do salário. Você ganha, não, você ganha 3 mil, meu limite é mais 4, tem 7 mil de salário. Então, vamos gastar. Então, infelizmente, pensa isso. Você até falou de deseducação. E inicialmente falou sobre a questão da poupança. Então, por que poupança não é uma boa opção de poupar dinheiro, de a pessoa aplicar? A poupança, para um cara que não poupa nada, é legal. Só que a poupança, igual o Arthur falou, até vai pegar crédito. Você sempre vai ter uma coisa melhor do que isso. Você pega a poupança, por exemplo. A poupança ela rende muito pouco. Assim, vamos lá, hoje está rendendo 0,5%, mais a... 0,5% mais a TR por mês. Só que tem um ponto bem importante nisso. Ela rende isso se você deixar os 30 dias parado em conta. Esse é um grande problema. Entendi. Esse é o grande ponto. Se não completar 30 dias, não tem perde toda a rentabilidade. Certo. Vamos lá, eu estou falando 1.000%, mas TR só para ficar mais fácil de exemplificar. Até a taxa referencial que é próxima a zero. Certo. Então vamos lá, vamos pegar aquela rende 6% ao ano. 6% ao ano hoje, numa Selic de 13%, você tem melhores opções. E você tem produtos hoje com liquidez, mesma liquidez que a poupança, que vão te rentabilizar. Ficou lá
31 dias, você recebe 31 dias. Se ficou 31 dias na poupança, você recebe só 30. O um que ficou, perdeu e acabou, assim. Então isso é muito sério, a gente precisa considerar isso para tomar investimento. E outra, a poupança está utilizando o dinheiro para um fim, mais para o fim habitacional. Se existem outros instrumentos que tão seguros quanto, com garantias de grandes instituições, que fazem mais sentido do que isso. Por exemplo, você tem LCI, letras de crédito imobiliário, que tem a finalidade disso também, pode ser uma boa alternativa para investidores, isento de imposto, mas talvez com uma carência de resgate. Então você tem outras alternativas para se colocar. Acho que a poupança hoje, ela deixa de ser um produto funcional. Eu acho que é para quem está começando. E é uma informação solta de que a inflação, de repente, ela é maior do que o que a poupança possa render. É fato isso? Vamos lá, a inflação também aqui no Brasil é uma coisa que a gente tem que considerar. Você pega a inflação oficial IPCA, ela não é o que eu, você, uma FIA vive. Ela a nossa inflação é muito maior do que a inflação do governo. Mas se você pegar em comparação ao IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, em relação à poupança, está perdendo dinheiro. A inflação é muito maior do que isso. Então, assim, até para a gente, por curiosidade, você pega a sua inflação, ela é o dobro do que está aparecendo no IPCA. Então, cara, não sei até que ponto que a gente pode considerar isso. Mas pegando esse índice oficial do governo, a poupança rende menos. E eu dou dinheiro de graça, né? Porque vai render 6 e a quanto que o banco tem emprestando esse dinheiro? Então, essa que é a questão, né? Então, assim, você está dando dinheiro de graça. Quando você faz uma LCI, vai fazer jus ao que a outra parte vai ganhar dinheiro também. Então ela vai ganhar mais, está ganhando mais também. Né? Então tem todas essas porque quer dizer então, que quando a gente deposita o dinheiro na poupança, o banco utiliza aquele dinheiro para emprestar em uma outra linha de crédito, que é o negócio dele. Sempre vai ser assim. Você pega, por exemplo, o que é um CDB? É uma célula de depósito bancário. Você está pegando esse dinheiro para o banco utilizar. Alguns empréstimos, alguma coisa são feitos através do CDB, é o dinheiro que o banco usa. Então, assim, você está emprestando para o banco vai rentabilizar ele de alguma forma, vai emprestar para alguém, vai usar ele no seu caixa. Então, até nisso a gente tem que entender. Eu acho que esse é um grande ponto, essa educação financeira, entender o que cada produto faz, o que é importantíssimo, sabe? Isso falta. E aí voltamos àquele ponto da conversa que eu acho que é o principal. As pessoas, infelizmente, no Brasil não têm ideia do que é investir, do que é poupar, do que é pedir dinheiro. E a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Bom, eu vou até te fazer uma pergunta, mas antes deixa eu só deixar um recado aqui do nosso parceiro. Vou falar para você, advogado que está nos assistindo, você que sofre com essa questão de que seu cliente está ligando, querendo saber como é que está o andamento do processo, existe um aplicativo que te resolve nisso. Chama App do Advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. Conheça essa plataforma que vai resolver esse seu problema. Mafia, você até falou sobre a questão da educação, que a gente precisa continuar nisso, e o Arthur também já apontou aqui. Você acha que melhorou um pouco de um tempo para cá a busca do brasileiro por uma educação financeira? Eu acho que o próprio, né, eu acho que não só aqui, eu acho que, né, as ferramentas que o digital trouxeram, né, fez no todo mundo. Você vê no mundo inteiro, você vê uma possibilidade do próprio YouTube, né? O YouTube hoje é uma ferramenta para quem busca informação nos lugares corretos, né? O charlatão você tem para todo lado lá. Mas tem muitos canais muito interessantes que vão trazer informações relevantes. E assim, né, eu acho que tem grandes professores lá, o Damaran, aquele indiano, que é um grande pensador financeiro, um cara tem um canal lá que são aulas que não tem Harvard. Certo. Então, você sempre vai ter possibilidades de bons conhecimentos lá, só que você tem que buscar. Então isso dá a possibilidade para o mundo inteiro, e deu aqui no Brasil. Então no Brasil você vê vários influenciadores, tem influenciadores que influencia positivamente, outros negativamente. Mas até o negativo, ele pelo menos fomenta falar sobre o assunto. Então ele abre até discussão sobre, não, esse cara tá falando coisa errada. A partir do momento que você vê uma pessoa que era leiga há um ano atrás, falar que um cara tá falando uma coisa errada no mundo financeiro, peraí. Então ele estudou para poder ter pelo menos essa opinião. Então, eu acredito que hoje tem muito isso. E hoje tem muita discussão em escolas, né? Nós estamos até lá na Blend, tem esse braço educacional, estamos até conversando com algumas escolas aqui em Goiânia, para poder ter um curso junto com eles para pessoal de ensino médio, ensino fundamental,
para falar um pouco de finanças, para dar um pouco de aula uma vez por semana para eles, falar o que é o mundo financeiro, como funciona, levar isso um pouco para eles, para o pessoal ter essa noção. Certo. Porque às vezes eu vejo que ainda falta muito, mas estamos caminhando. Eu acho que nada do dia para a noite. Não adianta o governo vir e baixar e falar assim, é obrigado agora essa disciplina. Não tem nem professor para isso. Hein? As escolas e as academias preparam os profissionais para o mercado, mas não preparam eles para lidar com o dinheiro que eles vão receber do mercado. Esse é o grande ponto. Vamos lá, você tem hoje alguns exemplos, como você colocou, advogado, cara. Tem advogados que ganham muito dinheiro, mas eles não sabem o básico, como poupar, o que é. Acho que a gente deveria falar mais sobre empreendedorismo dentro das escolas, até porque, vamos lá, tem advogados que não são empreendedores e tem escritórios que poderiam estar com rentabilidade muito maior do que estão e não tem, por falta disso na escola. Eu acho que, assim, cada vez mais a gente tem que falar de empreendedorismo. Faculdade, né? Não. Nós três que temos uma formação igual, né? Ambos somos advogados de formação, fizemos direito. Cara, faz muita falta. Eu acho que você sair de uma faculdade de Direito sem ter uma noção de empreendedorismo é insano. Sim. Igual eu, quando eu saí da faculdade de Direito, eu fui abrir meu escritório, cara, é no braço. Você vai porque você tem um empreendedor e você quer fazer acontecer, você vai atrás, mas é uma luta. Eu lembro até do Nelson Williams falando que ele diz que ele não é um advogado empreendedor, ele é um empreendedor advogado, né? Ele é um empresário advogado, na verdade. Exemplo, né? É um grande exemplo, que superou e conseguiu, na verdade, colocar a gestão financeira no seu negócio. E acaba sendo isso que falta. Mas você trouxe aqui, Mafia, a questão dos influenciadores nesse ponto. Inclusive, eu posso até falar, porque aconteceu recentemente, foi muito criticado, o Thiago Nigro, um grande influenciador no meio financeiro, com muitas informações interessantes, livros e tudo, mas ele fez uma pontuação que gerou muita discussão. Ele disse que foi fazer uma comparação de como é que a pessoa poderia poupar. Um assalariado que hoje ganha 1.320, ele gastaria aí R$300 de mercado e energia, aluguel, e poderia poupar um pouco. Tá? Ele foi criticado porque, de fato, R$300 ninguém sobrevive no mercado hoje. Uma família, hoje, pelo menos de 3 pessoas, gasta no mínimo o salário mínimo para comprar o básico no mercado. Enfim, a pontuação dele foi diferente. Então, a pergunta que fica é, um assalariado, o que ele pode fazer, de fato, para começar a construir a sua reserva de emergência? Só pontuar aqui, Arthur, que eu acho interessante, né? Como você vê. Quando o Thiago Nigro fala isso, quando você vê pessoas que estão ganhando um salário mínimo mesmo, discutindo sobre isso, já é uma vitória no sentido da educação. Isso é porque as pessoas estão acompanhando isso. Então, assim, isso é interessante para ver. Aí, né, o Arthur falaria mas sobre isso aí, eu acho que é muito mais o ponto de referência que você pega a notícia ali e a própria entrevista. Mas... Eu acho que assim, vamos lá, hoje em dia você tem acesso a produtos no mercado a partir de R$1. Existem fundos de investimento em grandes bancos, por exemplo, né, grandes bancos privados, bancos públicos, que você consegue colocar a partir de R$1. Existem ações hoje, por exemplo, você consegue ser sócio de alguns bancos, de algumas grandes empresas com R$10. Então você pode comprar uma ação com rendimento mensal, que você vai comprar aí fundo assim. Estou falando fundos que realmente rendem mensalmente, tem um histórico bom, R$10, 9,80, né? Pois é, e que você consegue FR11, né? Que você consegue fazer uma boa carteira, assim. Eu acho que hoje o mercado é muito acessível. Antigamente, se falar sobre investimento, era restrito para milionários. Hoje em dia, graças a Deus, ele está muito popular. Então, existem bons fundos que você consegue colocar seu dinheiro com R$10, R$1. E assim, isso vai aumentando. Por exemplo, com R$100 você consegue diversificar sua carteira. Imagina, o grande fator aqui é os juros compostos. Os juros compostos que vai fazer o milagre lá na frente. Se a gente tem R$10 hoje e poupar, comprar uma ação, esses R$10 mês que vem é bem provável que vai virar 20. 20 mais o rendimento, mais isso, vai fomentar. Eu acho que hoje o importante é começar. E você só começa a partir do momento que você entender um pouquinho. Vocês estavam falando aí sobre o Thiago. Cara, o Thiago veio, ele foi eu vou colocar entre aspas aqui, mas um produto criado para trazer educação. Foi uma forma que um grande player criou de trazer educação.
acho que ele fez uma coisa muito importante. Ele transformou, ele ajudou as pessoas a crescer. Eu acho que esse grande player, que eu não vou citar o nome, mas vamos lá, ele teve um papel educacional muito importante. Acho que talvez ele popularizou o mercado financeiro. Isso foi muito importante. Agora, vamos lá. Acho que a colocação dele de falar de R$300, poupar isso, é muito complexo, assim. Mas eu acho que a ideia que ele trouxe, a visão que ele trouxe, cara, você precisa poupar, isso é real e a gente precisa cada vez mais falar. Então vamos lá, vamos reduzir essa conta, corta um zero, que seja R$30 por mês. O cara que hoje tem 18 anos, na hora que ele tiver 60, ele não está dependendo do governo para sua aposentadoria, ele não está dependendo de outras pessoas, talvez ele vai curtir a velhice muito melhor do que quem não está poupando. Que seja R$30, faz diferença lá na frente. Com a pejotização hoje em dia, né? Então as pessoas às vezes ganham mais porque tem essa pejotização, só que o pessoal pega e queima o dinheiro, em vez de pegar e guardar. Porque a ideia é, se eu não vou colocar no INSS, eu tenho que colocar em algum lugar. Se você pegar e gastar isso no hoje, você nunca vai ter no amanhã. Essa é a verdade. O brasileiro ele é muito consumista, né? De fato, e não pensa no... Pois é, esse é um ponto. As pessoas não têm essa visão. A gente realmente foi criado de uma forma imediatista. E aí eu vou te falar que talvez esse seja o maior desafio de todas essas novas gerações que estão vindo. Parece que a gente tá velho, né? Falar novas gerações, cara. Eu vou te falar um negócio. Mas todos nós aqui já geramos uma nova geração, né? Então a gente já tem que começar a pensar numa outra, né? E esses meninos vêm de numa nova geração que tudo para eles é imediato. Opa, quero agora, quero que aconteça isso. E a gente vai ter que segurar essa ansiedade dessa turma. E uma forma disso é através, falando cada vez mais, cara. Eu acho que assim, juros compostos é uma coisa que a gente precisa fomentar, todo mundo tem que entender que faz diferença. Então, é R$10 hoje, mas você junta R$10 durante esse período todo, mais os milagres dos juros, você está tranquilo lá no final da sua vida. Acho que isso é bem importante. É até interessante você falar essa questão da ansiedade, de tudo para ontem, porque você trouxe um exemplo de que R$30 por mês até o final da vida, para quem tem 18 anos hoje, ele consegue ter uma aposentadoria tranquila, mas o jovem de 18 anos hoje, ele não quer esperar 40 anos para poder ter a reserva, porque está muito imediatista. Mas se não iniciar, não vai acontecer. E assim, cara, eu acho que cada vez mais a gente tem que falar também do governo. Você tem uma política hoje, o saldo nosso da Previdência Social não consegue suprir a quantidade de pessoas. É negativo, né? A gente está envelhecendo mais, então a gente causa um gasto muito grande para o governo. Vai chegar uma hora que ele não consegue pagar essa conta. E aí, o que você vai fazer? E voltando no consumismo, né, eu acho que os governos brasileiros, aí, todos, né, acho que até na própria pandemia a gente viu isso, são muito populistas. Então, cara, você solta de repente um auxílio, que a intenção do auxílio é jogar dinheiro no mercado. Então, hora nenhuma os caras sabem que eles estão soltando dinheiro, hora nenhuma ninguém vai guardar aquele dinheiro. Então, queimar aquele dinheiro. Então, o próprio governo, várias vezes, ele vai colocar esse consumismo à prova mesmo e faz acontecer. Incentiva o consumo, né? Sim. Ao invés de ter uma política para aumentar a renda, tem uma política de incentivo de consumo. E é o que dificulta fazer. E na prática, então, a reserva de emergência, desculpa se eu estiver enganado, seria eu ter um poupado, um valor que poderia me dar uma subsistência durante um período. 6 meses, 1 ano. A reserva de emergência vai ser aquela que... Acho que a melhor forma de explicar isso vai ser com uma frase que eu aprendi num dos grandes bancos que eu trabalhei. Emergências acontecem e oportunidades aparecem. A gente precisa estar preparado para elas. Isso é a nossa reserva de emergência. Aconteceu algo imprevisto, eu tenho de onde sacar e não vou passar dificuldades. Surgiu uma oportunidade também, eu tenho de onde ir, tirar e aproveitar essa oportunidade. Então a reserva de emergência vai ser para oportunidades e também para imprevisto. A gente tem que estar preparado, ninguém sabe o dia de amanhã. E a gente pode viver algumas coisas muito rápidas. Não vai acontecer não, Deus o livre guarde. Mas, por exemplo, a gente pode pegar o carro agora, vir e bater. E você precisa ter uma reserva para pagar esse conserto, senão você vai ficar sem carro. Ah, pode sair uma oportunidade de, sei lá, comprar uma nova câmera para o estúdio e tal. Se você não tem esse dinheiro, você não vai aproveitar essa oportunidade. Então isso é importante. A gente tem que ter uma reserva. Aí tem pessoas que falam de 6 meses, outras 8, outras 12 meses e tal, assim.
Então, vamos lá. Mas eu acho que 6 meses é uma reserva boa. Mas eu acho que até metas, né? Então a pessoa vai começar, cria-se uma de 3. Se segura em 3, pelo menos. Na hora que atingir, dobra, né? Não, aí você vai para 6. Mas é verdade, porque assim, uma reserva de emergência saudável, de verdade, eu vou falar, 1 ano. Mas de verdade, então, pô, eu tenho uma reserva. Cara, quanto que é meu custo de vida aqui sustentável? Nem mínimo, porque, pô, viver no mínimo também tô fodido. E a reserva de emergência, então, seria o que eu tenho, qual é o valor que eu gasto para sobreviver durante um mês, eu multiplico isso pela quantidade de meses que eu gostaria de ter essa reserva, isso? É isso. Aí teria esse capital aplicado num local que pudesse ter de saque esse é o cálculo mais imediato. mais simples de se fazer, com certeza. Certo. E como é que a pessoa faz para procurar isso? Qual que é a orientação? Coloca na poupança mesmo? Não, busca um investimento, um assessor de investimento? A poupança, para mim, ela não é uma alternativa de investimento. Certo. E aí é uma visão pessoal, tá? Uhum. Eu acho que você tem outros tipos de produtos no mercado financeiro que vão atender da mesma forma que uma poupança atende, com uma rentabilidade maior. Então eu descarto a poupança como um produto de investimento. Da mesma forma que você fala, seria em quê? Em questão de segurança? Segurança. Por exemplo, você tem títulos hoje, títulos emitidos pelo próprio governo, por exemplo, Tesouro Selic, que pode ser uma boa alternativa para a reserva. Você tem hoje CDBs de bons bancos que pagam taxas interessantes, que podem ser um bom produto para a reserva de emergência. Você tem fundos de renda fixas, DI com liquidez diária, que são bons produtos com gestoras muito boas que podem atender essa demanda de reserva de emergência. Então existem vários produtos que você pode utilizar. Acho que a poupança não é uma alternativa de investimento. Ela tem uma outra finalidade. Acho que assim, a pessoa que põe numa poupança, ela tem que estar na cabeça, cara, eu não posso sacar amanhã. Eu tenho que esperar os 30 dias. Então ela não aceita ser uma reserva de emergência. E aí é o problema, né? Eu tenho que sacar daqui 30 dias. E aí, quando a gente fala de coisas melhores do que a poupança com D0, vai entregar rentabilidade diária. Então a poupança, na verdade, ela é comparada a fundos D30. Vocês vão pensar em rentabilidade. E aí, quando você fala D0, D30, é o dia que eu posso sacar. O dia que eu posso sacar. Claro que a poupança você pode sacar em D0, mas a rentabilidade é D30. Certo. Então, quando eu vou comparar em rentabilidade, o fundo D0, obviamente, ele vai render menos que o fundo D30. Eu acho que é obviedade isso, né? Mas, então, a comparação da rentabilidade da poupança, na verdade, é com o fundo D30. E aí é mais brutal ainda a diferença. Então são diferenças que, quando você põe na ponta do lápis, o que você vê de gente perdendo dinheiro, só nesses dias que você pega, assim, a gente que saca com 18 dias, 17 dias, 12 dias, 28 dias. Já faz uma diferença no investimento, cara. Sim. É onde você vê até onde o banco ganha muito. Porque o banco ficou com o dinheiro, emprestou aquele dinheiro. Por 29 dias e não pagou nada. E não pagou nada. Impressionante. E por isso, então, e por falta de conhecimento. Que o mercado internacional assusta com o sistema financeiro do Brasil? Com muita coisa. O sistema financeiro do Brasil é o mais evoluído, porque tem tanta mágica aqui. Mas em questão de fraude, o sistema brasileiro aqui é um dos melhores para combater fraude. Certo. Porque assim, é tanta coisa que os caras fazem, tanto cara. Porque assim, é incrível. Pro mal, os caras são muito bons. Tem tanto hacker aqui do mal que é impressionante. Falar sobre o mercado financeiro é muito longo, né? Se for puxando aqui, a gente vai desviando aí do assunto e tudo mais. E também vai passar do tempo, porque na verdade nosso tempo já tá chegando ao fim, cara. É muito rápido o nosso bate-papo aqui. Cara, mas quando o assunto é bom... porque a gente começa a conversar aqui e é um problema nosso. Quando a gente tá com um amigo conversando, a gente nem vê o tempo passar. Que isso, então, assim, até... Perdão aí. Não tem nada que desculpar, assim, não. O assunto é esse mesmo. O nosso bate-papo é dessa forma. É aqui que é o ponto. O que eu quero já deixar é o convite para a gente futuramente já falar de um outro assunto. Depende do sistema financeiro nacional, da taxa Selic, que está nessa queda de braço aí entre o Banco Central e o governo pela baixa da taxa. E isso são questões que a gente pode discutir. Inclusive, vocês têm canal lá que fala sobre isso, não tem? Assim, até aproveitando agora, vamos fazer o merchan, né? Tem o nosso canal no YouTube, o GoInvest TV, onde a gente entra no ar das 8h30 até as 3, 4 horas da tarde, todos os dias falando sobre o mercado. Voltando para o fechamento às 18 horas, explicando o que aconteceu no mercado, mostrando as possibilidades, falando um pouquinho das histórias que acontecem e explicando também do day trade, falando sobre renda fixa. Então tem muita coisa legal lá no nosso canal. Quem está assistindo, acompanha lá.
Tem uma turma muito fera lá. De vez em quando aparece eu e o Marcos lá, que é os mais ou menos da história, né? Parece papagaio de pirata lá, né? A gente aparece lá, mas, cara, tem muita coisa legal lá no canal, tem muita educação, tem muita gente boa explicando o mercado financeiro. Então, qual que é o canal? Go Invest TV. No YouTube. Go Invest TV, no Instagram, Go Invest TV. E também a Blend Capital, né? Nossa casa de investimento, estamos abertos, e todo mundo quiser ir lá nos conhecer, quiser conhecer um pouco do nosso trabalho como assessor de investimento, como funciona o nosso trabalho também, @Blend Capital aí também para conhecer um pouco do nosso trabalho. E estamos à disposição também. Beleza, já deixa até o seu também, as suas redes sociais, isso aí, certo? Para poder. Mafia. AVB Prado, olha só, é complexo, né? É AVB Prado lá no Instagram, estamos lá. Eu não sou muito bom de Instagram, não, mas eu tento, o Mafia é melhor. O meu é @MarcosVMafia. A gente bate um pouquinho de papo lá sobre parte de investimento, parte de empreendedorismo, a gente fala muito lá por conta da Conage, né? Então a gente está à disposição aí para atender todo mundo aí, falar com todos. E ter sempre um bom papo como esse aqui. Beleza, não, e a gente vai ter outros papos como esse. Para concluir aqui, gostaria que vocês deixassem um recado pro pessoal, porque é o seguinte, até você já trouxe isso, Arthur. Anteriormente parecia que investimento era coisa para milionário, mas todo mundo precisa hoje de fazer investimento. A pandemia teve aí com prova disso, que precisa ter uma reserva de emergência. E ensinou muito isso para as pessoas da pior forma possível, sofrendo. Sim. O que a pessoa precisa fazer? Qual que é a dica que você dá aqui agora para que ela possa virar essa chave e buscar fazer esse investimento? Cara, eu acho que assim, a primeira coisa que tem que fazer é entender um pouquinho desse mercado. Acho que o mercado está cheio de pegadinhas, a gente precisa entender. Acho que um conselho que eu tenho para todo mundo é que o meu objetivo é diferente do seu e que é diferente do Marcos, e aí a gente tem que levar esses objetivos. Os caminhos são diferentes. Os caminhos são diferentes e os investimentos também têm que ser diferentes. Completamente. E aí, vamos lá, nisso a gente tem que entender um pouco mais. Eu acho que buscar informações do mercado financeiro, buscar mais conhecimento disso é importante. Até na hora de fazer um pedido de empréstimo, pegar dinheiro com o banco, ter na cabeça o que está fazendo, se realmente é o melhor, é importantíssimo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre o mercado financeiro. E realmente estamos à disposição para isso. Obrigado, foi um ótimo papo aqui. Eu acho que, até desculpa se a gente falou demais aqui, mas assim, cara, quando o papo é bom a gente fala muito. A minha vontade seria que ele fosse maior. E é um assunto que eu interesso bastante. Pegando o que o Arthur falou ali, eu acredito que o início de tudo é começar, né? Você ter essa vontade, né? O Arthur falou ali a parte de educação, mas eu acho que o querer começa também poupando de alguma forma. Ter esse sentimento de eu quero poupar, vou poupar 10 reais. Cara, é um começo. Tudo é um começo. Eu acho que ninguém, né, quando você pega a história de Warren Buffett, né, que é o maior investidor da história, ninguém também começou com pouco, todo mundo começa com pouco. Entendeu? Mas claro que a estrada dele não é comparável à estrada nossa, mas eu acho que... Um dia seremos. Um dia sim, mas a questão não é essa, que a estrada que eu falo é a estrada assim. Ele começou muito jovem. Sim. Ele é um cara que... Warren Buffett tem o quê? 86 anos por aí. E é um cara que com 14, 12 anos pensava em poupar. Isso, então você pega 80 anos atrás, cara, isso é muito pra gente. Nessa perspectiva é a pessoa fora da curva, sim, que é fora do normal. Uma criança é uma criança. É um dos caras mais fora da curva do planeta. Quando eu falo... Mas começou com 10 reais, né? Começou com 10 dólares, né? E chegou com 10 dólares. Então, assim, a ideia é essa, cara, é entender, com 10 reais eu compro um fundo imobiliário que vai me dar 7 centavos por mês, tá tudo bem, é isso. E é começar aí, e é entender que isso vai levar você ao futuro. Com 10 reais por mês eu vou ficar rico? Vai, não. Não vai de jeito nenhum. Mas, cara, é começar com 10, que quando sobrar você vai colocar 20, quando você vê você coloca 200. E aí você ter isso, você pegar gosto por aquilo. Uma escadinha, né? Com certeza. Gente, obrigado demais pelo bate-papo. A gente que agradece, foi ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Que isso, estamos à disposição aqui no Ponto de Vista e no nosso portal Boletim Goiás. Quero convidar vocês aqui para seguir as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes. Acesse o nosso portal de notícias, boletimgoiás.com.br. Curta aqui esse vídeo, compartilhe, deixe aqui nos comentários também o seu ponto de vista sobre essa questão financeira, das finanças pessoais. E para concluir aqui, nesse bate-papo eu lembrei de um trecho do livro, de um dos best-sellers de finanças, Os Segredos da Mente Milionária, né? De T. Harv Eker, que ele diz mais ou menos assim, que dinheiro é resultado
riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, até o seu peso é resultado. Nós vivemos num mundo de causa e efeito. Obrigado. Boa noite.